Graça e a paz, irmãos. Amém. Como foi falado aqui, dia 7, completamos 3 anos de casado. E eu louvo a Deus por isso. O provérbio diz: defeituosa quem achará, eu achei. E quero dizer à minha esposa que eu amo muito, isso é muito especial para mim, uma bênção de Deus na minha vida. Meus irmãos, eu gostaria de dar continuidade àqueles temas que a gente vem tocando, que está na teologia sistemática, mas que a gente está tentando diluir toda essa mensagem, e falando sobre uma cosmovisão cristã. A gente precisa ter uma cosmovisão cristã em todas as áreas. Nós falamos a respeito de Deus, falamos a respeito da Bíblia, falamos a respeito de Jesus Cristo, do Espírito Santo, do pecado. E hoje eu trouxe o pecado antes do bom, e hoje eu quero falar sobre o homem, antropologia. Mas eu queria convidá-los a abrir um Salmo de número 8. Salmo número 8. Então, nós precisamos ter uma visão de mundo. Cosmovisão significa isso, visão de mundo. Cada um de nós podemos ter uma visão de mundo diferente. E essa visão ela é adquirida sobre diversas maneiras. Nós precisamos ter uma visão bíblica de mundo. Visão como Deus revela as coisas. Então, como Deus revela a respeito, e Deus revela a respeito do homem, por exemplo. É isso que nós queremos abordar nessa noite. Tendo a visão correta, com certeza agradaremos mais ao Senhor e adoraremos ao Senhor em espírito e em verdade. Salmo 8. Antes da gente ler o texto, gostaria de orar. Feche seus olhos junto a você. Deus, nosso Pai, nós invocamos a Ti mais uma vez, por meio de Jesus Cristo, Teu Filho amado, Pai. E diante da Tua presença, ó Deus, rogamos a Ti, ó Senhor, nos instrui por meio da Tua palavra. Dirige-nos, ó Senhor. Fala aos nossos corações. Precisamos de Ti, ó Pai Celestial. Precisamos do agir do Teu Espírito em nós. Ó Deus, nos ajuda a enxergarmos as coisas como elas realmente são, segundo o Teu padrão, segundo aquilo que o Senhor revelou a nós. Que possamos ter um entendimento correto para que vivamos neste mundo de maneira que seja agradável a Ti. Que sejamos uma igreja, Senhor, que se alegra e se satisfaz em Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, nós te oramos nessa noite. Amém. Quem é o homem? Salmo de número 8. Está lendo aqui o texto? Vamos acompanhar dessa manhã. Presta ao salmista, ó Senhor. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o Teu nome, pois expuseste nos céus a Tua majestade. Da boca de pequeninos, crianças de peito, suscitastes força por causa dos Teus aniversários, para fazeres enriquecer o inimigo vingador. Quando contemplo os Teus céus, obra dos Teus dedos, e a lua e as estrelas estabeleceste. Quem é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor que Deus, e de glória e de honra por todo haste.
sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo me puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu. Meus irmãos, quando falamos do homem, esta é uma questão antropológica. Estamos falando do estudo do homem. E quem é o homem? Antro, vem a raiz da palavra homem, né? Login, que é o estudo. Então, nós iremos abordar isso nesta noite. Nesse salmo aqui, nós verificamos como o homem é colocado em uma dignidade como filho de Deus, ou como uma criação especial. Mas, antes da gente debater sobre isso, deixe-me falar sobre um pouco a questão antropológica. Quando nós falamos de antropologia geral, e a antropologia geral ela faz isso, tem o homem como seu objeto de estudo. Sua origem, a origem do homem, no caso, a história, a estrutura fisiológica, características psíquicas, o homem em seu desenvolvimento etnológico, linguístico, cultural e religioso, dentre outras coisas. Na antropologia geral, está a ideia da teoria da evolução. E esta teoria tem sido apresentada de maneira sutil como uma verdade científica, coisa que, aliás, não é. O cientista Ambrose Fleming, contrariando os teóricos evolucionistas, diz o seguinte: a rigorosa análise das ideias ligadas ao termo evolução mostra que elas são insuficientes como solução filosófica ou científica do problema da realidade e da existência. O que ele estava dizendo? São insuficientes porque não há como mensurar cientificamente falando essa teoria, pois é uma teoria sem provas. A teoria evolucionista a respeito do homem tem algumas diferenças entre si. Todavia, elas estão acordadas que o homem descende de animais inferiores por um processo natural. E para isso eles defendem a continuidade entre o mundo animal e o homem. E essa defesa é vital para a sua teoria. Por quê? A descontinuidade disso iria destruir essa ligação entre o que nós somos hoje e o que fomos no passado. Então, há uma continuidade, foi uma evolução, como se houvesse uma mutação e nós chegássemos ao que somos hoje. Então, em tese, o que nós somos hoje, em tese, deveria ser, ou deveria estar presente, pelo menos as características que nós temos hoje, no germe originário, lá no passado distante. Nessa noite a gente não quer explicar todo o processo da teoria, os irmãos podem ter acesso a isso via internet, tem muito material sobre esse assunto. Eu não recomendo muitos livros do Neg, são bem preciosos, mas os irmãos podem pesquisar e verá não só os prós que eles apresentam, mas também as falhas que dão teoria. O que eu quero nessa noite, na verdade, é contrapor algumas questões. E a primeira delas é que a teoria da evolução é contrária à palavra de Deus. Pois Deus criou o homem. Em Gênesis, no capítulo 2, o homem não foi algo no passado que não era homem. Ele foi criado homem.
no versículo de número 7, diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas e foram de vida, e o homem passou a ser algo vivente. O homem foi criado homem. Há uma oposição clara aqui entre a visão de mundo daqueles que não são cristãos a respeito da origem do homem e a visão que o cristão deve ter em relação ao homem. Em segundo lugar, a teoria evolucionista não tem fatos estabelecidos. É uma hipótese levantada sem comprovação alguma. Eu costumo pensar que é a desculpa que o homem dá a si mesmo para não ter a obrigação de reverenciar o seu Criador. É como se ele estivesse tentando justificar: olha, se eu tirar Deus de cena, eu não tenho aqui para prestar conta, eu levo a minha vida do jeito que eu quiser. Mas não há nenhuma comprovação científica de tal teoria. Então, o holandês chamado Christoph, ele falando a respeito de Darwin, por exemplo, ele diz o seguinte: quando Darwin publicou suas obras, pensou-se que afinal foi encontrada a chave do processo, mas ao transcorrer do tempo, se viu que a chave não servia na fechadura. Na verdade, meus irmãos, Darwin nem ninguém mais encontrou o elo perdido. Simplesmente porque não existe transição alguma entre o que um dia eles dizem que nós somos e o que somos hoje. Aquele ser que deveria estar entre um e outro não existe, e não há sinal nenhum, nem evidência nenhuma na natureza desse ser. É o elo perdido. E eles admitem, ou pelo menos pensam ter existido, mas sem nenhuma comprovação. Então, em terceiro lugar, eu quero dizer que nós devemos esquecer aquilo que vimos nos livros do médico. Aqueles desenhos imaginários do homem de Java. Coloquei aqui um termo em latim, mas eu não envolvi para os irmãos. Do homem que tem Neandertal, entre outros. Aquelas figuras grotescas que eu acho que já pegou os livros deve ter visto, né? Então, fica ereto, bem, a evoluçãozinha, eles mostram lá. São figuras estranhas. E aquelas figuras são imaginárias, não são reais. É apenas uma hipótese teórica imaginária. É a imaginação de alguns supostos cientistas. E aí eu vou citar um cientista também, do próprio grupo dele, o Dr. Wood, professor de anatomia da Universidade de Londres, onde ele fala a respeito da ascendência do homem. E ele diz o seguinte: não vejo ocupação menos digna da ciência, da antropologia, do que a rara atividade de modelar, pintar ou desenhar essas figuras de pesadelo da imaginação e de lhes emprestar, no processo, um valor completamente falso da realidade evidente. Ele é o cientista que está colocando as claras o que está acontecendo, ou o que acontece. Em outras palavras, o Dr. Wood está dizendo que certos supostos cientistas estão inventando contos de fada, ou melhor, criando personagens fictícios. E isso é uma tarefa de glória para quem quer ser cientista. E ele foi bem irônico aqui, quando ele fala a respeito dos seus colegas, dizendo figuras de pesadelo da imaginação sem evidência. Eles imaginaram como deveria ser desse homem lá no passado. É simplesmente fruto da imaginação. Teoria imaginária. E
ele faz uma crítica severa, mostrando que é uma ocupação menos digna da ciência que faz das coisas. E as faz tentando promover uma verdade sem fundamento nenhum. Essa é a realidade em que os homens se apegam, aqueles homens que desdenham de Deus, ou que se afastam de Deus, e tentam trazer, pelo menos, uma posição a respeito da origem do ser humano. Mas, por outro lado, existe a antropologia teológica. E essa é a antropologia que ocupa-se unicamente do que a Bíblia diz a respeito do homem, da relação deste homem com Deus. E nesse sentido, meus irmãos, todos nós não temos opção. Ou seguimos o que está escrito e acreditamos nisso aqui, ou realmente podemos dizer que o nosso cristianismo tem sido afetado pelo ateísmo, uma visão que não é a de Deus. E segundo, a antropologia teológica, ou seja, aquilo que nós vemos na Bíblia, o homem segundo a Bíblia, quem é este homem, ou como é este homem, em primeiro lugar, é que nós devemos advogar ou defender como cristãos o criacionismo. O homem não foi fruto de uma evolução. Ele foi criado, como o texto que acabamos de ler. Ele é fruto da criação de Deus. O homem foi criado por Deus, não como provindo de uma criatura inferior, mas já constituído em sua própria natureza humana. Quando Adão foi criado, ele não era um ser inferior antes, foi transformado em. Não. Deus formou toda a terra, formou o homem, soprou no menor dele, e ele tornou-se alma. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Meus amados, na criação do homem, este mesmo homem já é visto como especial mesmo antes de ser feito, de ser criado. Veja a relação que Deus traz no conselho da Trindade. Façamos o homem a nossa imagem. Antes mesmo de fazê-lo, há uma ação, um cuidado especial sobre essa criatura. Deus os fez a sua imagem e a sua semelhança. E é interessante que este salmo de número 8 mostra exatamente o homem como a coroa da criação de Deus. Parafraseando o salmista, quando ele questiona quem é o homem, e ele está perguntando quem é o homem diante da grandeza de toda a criação, diante do universo que foi criado, de todas as coisas que foram criadas. Mas ele expressa com singularidade a realidade deste homem, desta criatura chamada homem. Dá, ao mesmo tempo, o contraponto da pequenez desse ser, diante de todas as demais coisas, mas de como Deus o exalta sobre as coisas criadas. Como Deus o destaca. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Como Deus exalta este homem em relação às demais criaturas, para o exaltar por meio da
as próprias criaturas e dele mesmo. E assim Deus foi este para dominar a sua criação, para governar a sua criação. Vejam como Deus nos trata. Em relação às demais criaturas, o homem foi criado conforme um tipo divino. Por isso Deus diz: nossa imagem e semelhança. É o único ser criado à imagem e semelhança de Deus. O texto do Salmo diz: um pouco menor que Deus. Em outra versão, que eu usando, que é a versão da Septuaginta, mas a versão hebraica mesmo fala Deus, a Septuaginta, anjo. Mas e nada difere no sentido que o Salmo está apresentando aqui. Ele está apresentando o homem como algo que excede a demais criaturas, que tem uma singularidade, que é especial. O homem é adornado na criação com emblemas de honra. Deus coloca-o para governar. Isto mostra o imenso amor que Deus tem para com o homem e quanto valor Deus atribui a isso. Você está ouvindo a esse respeito? É algo grandioso o fato de o Criador do céu, cuja glória tanto é infinitamente imensa, quando nos arrebata com a mais sublime admiração, condescender de uma forma tão graciosa, tomar cuidado da raça. Essa comparação para Calvino, meus irmãos, acentua a infinita bondade de Deus para Calvino. E aí, é preciso entender, nesta relação de criação de Deus, criatura de Deus, nós fomos criados para o louvor e glória deste mesmo Deus. Assim, todos os homens são chamados a essa responsabilidade e a este destino: servir e adorar a Deus como criatura que domine esse lugar dentro de nós. Mas uma outra coisa que nós aprendemos sobre a origem do homem, segundo as Escrituras, que o homem é formado de corpo e alma. O texto que nós lemos de Gênesis 2:7 fala sobre isso, no texto do Mocó, e sopra ali sobre ele, fundindo ali o seu espírito, tornando o homem uma alma. Mateus, capítulo 10, verso 28, o Senhor diz: e não tem mais os que matam o corpo, e não podem matar a alma, semelhantes àquele que pode fazer crescer no inferno a alma. O ser humano é constituído de corpo e espírito. Nós somos seres espirituais, terrenos, mas espirituais, que nos diferem também das demais criaturas. Sendo homem, meus irmãos, criado por Deus a sua imagem e semelhança, este homem descrito acima foi criado em perfeita justiça e verdadeiro conhecimento, justiça e santidade. Assim foi feito o homem. O homem foi criado com faculdades intelectuais que o diferem das demais criaturas, sentimentos e liberdade moral. O homem tem racionalidade. É um ser moral, é um ser espiritual. Mas a nossa realidade, a realidade que nos atinge hoje, e assim nos ensina as Escrituras, é que este homem perfeito, ao pecar, ele rompe, ou ele é corrompido
ele se corrompe. Então, o pecado na vida do homem trouxe, em primeiro lugar, a depravação de sua própria natureza, como Deus o fez. Em segundo lugar, a perda de comunhão com Deus. Em terceiro, e aí é o que Paulo vai falar no capítulo 2 de Romanos, sobre a consciência que todos têm, ou é ainda capítulo 1, referente ao Criador, que é a consciência de sua corrupção. Adão não teve essa consciência claramente ao pecar, quando ele se percebeu a sua nudez. Poxa, estamos nus. Consciência da sua corrupção. Quarto lugar, morte física e espiritual. E aí é onde nós queremos chegar no ponto da nossa mensagem. Essas questões tornaram o homem inimigo de Deus, separados de Deus. É por isso que há uma dificuldade hoje, porque a nossa natureza não é uma natureza perfeita, não é uma natureza justa, é corrompida. É por isso que há uma dificuldade hoje de sujeição de criaturas que somos de Deus ao seu Criador. É por isso que há tanta dificuldade em obedecermos a Deus. É por isso que há tanta dificuldade em querermos Deus, em desejarmos a presença de Deus. Porque a nossa natureza não é mais a mesma. Ela está corrompida e ela está em oposição ferrenha ao Senhor. A Bíblia nos chama de inimigos de Deus. Vejam, passamos de uma criatura tão singular, tão próxima à imagem e semelhança de Deus, para o oposto, para sermos inimigos de Deus. E é por isso que os homens se abraçam e têm até mais fé do que nós. Porque eu admiro a fé desses homens que se apegam até hoje, começa com o que eu falei no início. Porque eles tentam tirar Deus do jogo. Eles não suportam a ideia de ter um Criador a quem deve sujeição. Faz parte da nossa natureza. O mal está aqui dentro do Deus. O mal que rejeita Deus. O mal que rejeita Deus. O mal que gera mal nos parâmetros de Deus. Satanás é um agente, mas nós somos corruptos. Mesmo sem Satanás. Se ele não nos tentar, a nossa carne nos tenta. E essa realidade, meus irmãos, se choca com aquilo que Deus requer do homem. Mas eu quero dizer nesta noite, graças a Deus por isso, que ainda existe uma saída. Deus nos chama a comunhão e vida completa nele. Deus nos chama a estarmos restaurados novamente juntos dele. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, fala sobre isso. Quando ele diz: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois que todos pecaram. Mas a frente aqui continua: mas não é assim tão gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom da graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Deus chama novamente esse homem à sua comunhão. Para isso, ele cumpre a sua justiça em Cristo, julgando os homens em Cristo. E aqueles que
estão em Cristo são redimidos e restaurados. E todo homem necessita de Cristo para voltar a esta comunhão. É isso que nos ensina a Bíblia. Se nós sabemos da nossa origem, sabemos de quem viemos e para quem somos, nós precisamos atentar que hoje, pela nossa corrupção, não há outro caminho senão Jesus Cristo para chegar novamente a uma plena comunhão. Você, eu, qualquer outro homem após a queda está completamente perdido sem Jesus Cristo. Deus que criou o homem é o mesmo Deus que o julgará por não reconhecer o seu Criador, submetendo-se aos seus preceitos. Jesus Cristo, meus irmãos, é o novo Adão. Nele nós somos recriados para sermos vivificados para a glória de Deus. Diz o apóstolo: porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Assim está também escrito: primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. Esse último Adão que ele se refere é o Senhor Jesus. Meus irmãos, como homens, criação de Deus, nós somos chamados pelo próprio Deus a nos voltarmos para Ele neste momento. Nós somos chamados pelo próprio Deus a mantermos comunhão com Ele em sujeição a Ele. Nós somos chamados por Deus para o glorificar. Você não é um homem criado ou que tem a sua existência sem objetivo algum, que veio de algo que ninguém sabe o que é. Não, você veio de Deus, e é para Deus que deve vir. O Senhor nos chama como sua criação, nos chama novamente para os seus braços. Nesta noite, você sabe quem você é como criação de Deus. Deus é